Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast de Mochila às Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio vamos falar sobre paleontologia. E falar sobre paleontologia é essencialmente falar sobre o passado da Terra. Mas não só. Falar sobre paleontologia é também falar sobre viajar, é falar sobre estar na natureza e passar muitas horas em trabalho de campo e é também falar sobre uma disciplina da ciência que nos ajuda a compreender a evolução dos seres vivos e do nosso planeta. Conosco está o paleontólogo e geólogo e comunicador de ciência também, Carlos Marques da Silva. O Carlos licenciou-se em Geologia na na Universidade Estatal de Moscovo, em 1986. Mais tarde, em 2002, doutorou-se em Paleontologia na Universidade de Lisboa e atualmente continua ligado a esta universidade como professor e investigador no Departamento de Geologia da Faculdade de Ciências. Bem-vindo, Carlos. Olá, bom dia. Eh, Começamos com uma pergunta simples, que é Sim, o que é que o fascina, o que é para si mais fascinante sobre a paleontologia? o meu interesse, o meu fascínio, o meu envolvimento com os fósseis, antes mesmo de saber que a disciplina que estudava os fósseis era a paleontologia, esse meu envolvimento é antigo. Eu sou almadense adotivo, ou seja, apesar de ter nascido em Lisboa, já vivo em Almada há mais de 50 anos. E morava originalmente próximo do Cristo Rei. De modo que naquela zona do Cristo Rei, onde há muitos afloramentos de rochas miocénicas, surgem fósseis e desde cedo aqueles objetos me fascinavam. Mas a minha área mais convencional de trabalho é o estudo de fósseis de gastrópodes, portanto, aquilo a que comumente chamamos búzios, ou seja, de gastrópodes marinhos, de idade, sobretudo de idade pliocénica, ou seja, estamos a falar daquela fatia da história do planeta entre os 5 milhões e os 2 milhões e meio, mais, enfim, coisa menos coisa. E também, enfim, alargando um pouco mais, envolvendo também o Miocénico, ou seja, abarcando desde os cerca de 20 milhões de anos até aos 2 milhões de anos de idade. Essa é a área mais convencional de estudo. Mais agora do ponto de vista, sobretudo da sua paleobiogeografia, ou seja, tentar perceber como é que a distribuição das faunas desses organismos marinhos desde o Miocénico, passando pelo Pliocénico e chegando à atualidade, como é que se processou também em função das alterações climáticas que se registaram durante esse tempo. E em termos de importância, que importância é que podemos atribuir à paleontologia? A paleontologia, eu costumo dizer meio a sério, meio a brincar, quando faço apresentações para moços e moças da escola básica e secundária, que a paleontologia só serve para duas coisas. Só serve para saber de onde viemos, nós, humanidade, e tentar perceber para onde vamos e como. Não é? Portanto, a No paleontologia fundo, são basicamente. as grandes questões da ciência. Exatamente, exatamente. Portanto, a paleontologia só serve basicamente para essas duas coisas, para saber de onde viemos, como é que nós chegamos até aqui e o que é que nós queremos fazer para o futuro e como chegar lá. Dito isto, a paleontologia abarca muitos aspectos, desde aqueles mais fundamentais e que tocam mais, digamos assim, no nosso coração e na nossa emoção, como, lá está, saber conhecer as nossas origens, conhecer os grupos biológicos do passado, a evolução da vida no passado, mas também aspectos mais práticos e concretos, como, lá está, sabendo a evolução da vida no passado, entender porque é que temos a biodiversidade que temos na atualidade e porque é que ela se encontra distribuída desta maneira por todo o planeta. E depois, claro, com base naquilo que nós conhecemos do passado, projetando esse conhecimento para o futuro, tentar perceber como é que todas estas alterações
sejam elas produzidas pela humanidade ou não, porque há alterações que são produzidas pela humanidade, já chegamos a essa conclusão, e há outras que são naturais, mas a questão é tentar entender como é que no futuro essas alterações se vão refletir no mundo biológico, em última análise em nós, a humanidade, porque somos também parte, de alguma maneira, desse mundo E no biológico. caso específico de Portugal, porque se falarmos de um território que nos é familiar, vai ser mais fácil para as pessoas se relacionarem com a paleontologia. Hum, o que é que temos em Portugal em termos de vestígios paleontológicos, se podemos dizer assim? Uhum. Porque Portugal é visto como um país que, em termos de território, é pequeno, é relativamente Sim, pequeno, claro. mas que abarca uma grande diversidade geológica, chamada de geodiversidade, e Exatamente. grande parte dessa geodiversidade é de facto fósseis e outros aspectos paleontológicos. Portugal é, de facto, o território português, melhor dizendo, é realmente um território geodiversificado, e muito obrigado por teres introduzido o termo, porque é um termo importante para nós lidarmos com as questões da natureza, para podermos integrar quer os aspectos da biodiversidade, para os quais o público em geral já está mais desperto, mas começarem também a pensar em termos de diversidade geológica e de aspectos geológicos que compõem essa natureza não viva. E Portugal, desse ponto de vista, tem aspectos notáveis, varrendo praticamente toda a escala geocronológica do Fanerozoico, portanto, desde há 500 milhões, 550 milhões, mais milhão, menos milhão de anos atrás, e vou-me cingir apenas em relação ao Fanerozoico. Portanto, desde o Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico, temos de facto um registro paleontológico notável. Desde fósseis de trilobites paleozoicas, nomeadamente, por exemplo, eu sei que o tamanho não é o mais importante, Uhum. dizem que o tamanho não é mais importante, mas é de notar que, por exemplo, alguns dos maiores fósseis de trilobites que se conhecem são trilobites do Ordovícico português, nomeadamente da região de Canelas e de Aroca. De tal maneira que, lá está, estudando eu em Moscovo, na Universidade Estadual de Moscovo, no meu manual de paleontologia, a dada altura, quando, enfim, se abordava o capítulo das trilobites, se referia que as maiores trilobites conhecidas eram realmente exemplares portugueses do Ordovícico Nacional. Fósseis de plantas do Paleozoico, das famosas florestas do Carbónico, desde mais comumente fósseis de fetos, fósseis de outros organismos muito diversificados, braquiópodes, briozoários, crinoides, e isto apenas no Paleozoico, não é? Uhum. Se formos para o Mesozoico, talvez os fósseis mais famosos sejam os dos dinossauros. Os dinossauros do Jurássico Superior Português são bastante conhecidos, e lá está, tendo Portugal um território pequeno e, portanto, zonas onde as rochas que contêm esses fósseis relativamente reduzidas comparadas, por exemplo, com o deserto de Gobi na Mongólia, são zonas extremamente produtivas, e, portanto, temos muitos fósseis e bastante importantes. Mas também muitos outros, fósseis de amonites, de braquiópodes, mesozoicos, bastante interessantes e bastante conhecidos mesmo a nível internacional. E depois no Cenozoico, por exemplo, aqui na região de Lisboa, eu neste momento estou em Almada, trabalho na Faculdade de Ciências de Lisboa, portanto toda a zona de Lisboa é muito marcada por rochas de idade miocénica, e essas rochas são bastante fossilíferas, fósseis de conchas de bivalves, conchas de gastrópodes, dentes de tubarão. Eu sei que já esteve em vários países, Hum. provavelmente já praticamente deu a volta ao mundo, não sei se sim, mas imagino. Eh, qual foi o lugar, não digo o país, o lugar, porque pode ser mais específico, o lugar Uhum. mais fascinante para si, onde já esteve? De facto, já tive a felicidade de viajar por muito lado por esse mundo fora. Não diria que dei a volta ao mundo, porque efetivamente nunca voei sobre o Pacífico, portanto não Ok. dei a volta ao mundo desse ponto de vista, mas já fiz trabalho de campo na Nova Zelândia, e, portanto, desse ponto de vista já posso dizer que já estive do outro lado do mundo, não é? Uhum. Hum,
é sempre difícil escolher, é como perguntarem a alguém, então, dos seus 5 filhos, qual é que é o preferido? É sempre complicado responder a esse tipo de questões. Nós gostamos de todos, claro, achamos é que uns têm uns aspectos mais interessantes e outros, não é? Desse ponto de vista, talvez um dos sítios mais exóticos e mais gratificantes em que já fiz trabalho de campo foi, por exemplo, no Panamá. Não só por a natureza no Panamá ser bastante diferente daquela a que nós estamos habituados aqui, porque tive que fazer trabalho de campo, ou tivemos que fazer, porque eu estava com colegas de outros países, não só pelas características, porque fizemos trabalho de campo em contexto de floresta tropical e em ilhas, mas também porque do ponto de vista geográfico, do isolamento que sentíamos trabalhando nesses locais, era bastante diferente da nossa experiência no dia a dia, né? Portanto, no Panamá eu trabalhei em ilhas, nas Caraíbas, na zona de Bocas del Toro, na Costa dos Mosquitos, naquela zona ali assim, em ilhas desabitadas, às quais só se chega de barco, porque naquele contexto de floresta tropical não há estradas para chegar às zonas de costa daquela zona. Tem muitas vezes, ou teve muitas vezes essa possibilidade de estar em lugares em que sentia esse distanciamento do mundo humano e estar completamente imerso na natureza? Sim, de facto já tive essa felicidade no Panamá, como já referi, também na Venezuela. Na Venezuela também já tive a oportunidade em 2 ocasiões diferentes, em 2006 e 2009, no contexto da tese de doutoramento de um orientando meu, de fazer trabalho de campo, mais uma vez numa ilha das Caraíbas, uma pequenina ilha chamada Ilha Cubagua, Isla Cubagua, que é uma pequena ilha com 6 quilómetros por 2 ou 3 quilómetros, mas que é uma ilha que porque não possui água, é uma ilha que é desabitada, ou seja, só é habitada, pelo menos na altura era, habitada apenas sazonalmente por pescadores, havendo nela uma pequena base de colegas biólogos, que eram precisamente eles que nos davam apoio logístico no campo, e que, portanto, permitia que nós trabalhássemos ali, ou seja, tínhamos que levar tudo connosco, a alimentação, a água necessária para nos mantermos ali durante a semana em que estávamos a trabalhar, e tem essa vantagem, de facto, de experimentarmos esse isolamento, ou seja, estarmos num sítio onde não há luz elétrica, as pessoas que estão ali connosco num raio de muitos quilómetros contam-se pelos dedos de uma, no máximo de 2 mãos, e isso é uma experiência bastante interessante, bastante pacífica, calmante, digamos assim. Em termos de locais no mundo, e aqui pode ou não ter visitado esses locais, mas imagino que tenha visitado alguns. Quais são assim aqueles que são mais icónicos para os paleontólogos? Quais são as Londres e as Nova Iorques da paleontologia? Boa pergunta, boa pergunta. Lá está, eu como trabalho mais com fósseis de gastrópodes, não é? E portanto, com fósseis de búzios marinhos, aqueles locais que a mim me impressionaram mais foram precisamente alguns dos locais onde trabalhei na região das Caraíbas, e trabalhei lá precisamente porque tinha um doutorando que estava a desenvolver a sua tese no estudo de gastrópodes marinhos de idade pleiocénica dessa região. Portanto, nessa região nós encontramos afloramentos extraordinários, com uma profusão de fósseis enorme. Lembro-me também de termos trabalhado noutros locais, como por exemplo na Nova Zelândia, não é? Onde também há afloramentos fossilíferos, muito fossilíferos, não é? Na Turquia, enquadrados com colegas turcos noutros locais, onde também a profusão de fósseis era realmente enorme. Quer dizer, não, é, até a mim, que estou habituado a encontrar os fósseis que procuro e que estudo, claro, até a mim me espantava a quantidade de fósseis que nós tínhamos à nossa disposição ali para procurar aqueles que realmente nos interessavam, não é? Outros colegas
trabalhem, por exemplo, com dinossauros, referirão outros destinos, como, por exemplo, claro. os Estados Unidos ou a Argentina, enfim. O que é que gostaria de ainda de descobrir ou de ver ser descoberto? Talvez descobrir evidências inequívocas de fósseis um pouco mais antigos do que aqueles que conhecemos hoje em dia, tentar testar até que ponto é que se estende no passado a presença da vida no planeta Terra, não é? Portanto, isso É um seria pouco é um pouco como ver até onde vai o início do nosso universo. Nós estamos continuamente a estudar as galáxias, vocês sim, estudam a exatamente, vida. exatamente, tentar empurrar, se for possível, claro, que se houver, por um lado, registros, e por outro lado, se houver algo, se tiver havido algo no passado para registar, não é? Nós, hoje em dia, já temos a noção que o aparecimento da vida da Terra foi um fenómeno realmente bastante Singular. rápido, não, Rápido. rápido, quer dizer, não, a ideia que nós temos é que a vida é um acontecimento raro, difícil de ocorrer e que só aconteceu bastante mais tarde na história da Terra. E pelo contrário, face à dimensão da história da Terra, ocorreu bastante mais próximo do seu início do que nós pensamos. Portanto, a ideia era, se houvesse possibilidade de empurrar essa fronteira mais para o passado, ela seguramente nos traria informações importantes, quer sobre o aparecimento da vida, quer sobre, digamos assim, a excepcionalidade da nossa presença neste planeta. Ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que nós humanos somos o píncaro da criação e que somos uma, digamos assim, uma anormalidade feliz. Se a vida se tornar um fenómeno mais corriqueiro, isso talvez também nos coloque a nós um pouquinho, De enfim, humildade. num lugar um pouco mais humilde, enfim, num pedestal um pouco mais baixo, e isso talvez possa ter efeitos benéficos na maneira como, e voltando um pouquinho ao início da conversa, nos relacionamos com a natureza e como a transformamos, não é? Muito bem, Carlos. Passamos agora à dica de viagem. Carlos, diga-nos então qual é o geossítio que recomenda. Tendo a oportunidade de já ter visto muitos locais fantásticos por esse mundo fora, eu vou sugerir um que fica mesmo aqui literalmente ao virar da esquina, e que é um local que desde a minha juventude me fascina, quer do ponto de vista geológico, quer do ponto de vista paisagístico, que é aquele troço da arriba fóssil da Costa de Caparica, que está situado entre a Fonte da Telha e a Lagoa de Albufeira. Esse local aí eu acho extraordinário. Serão 3 quilómetros de costa, em que ou que na arriba estão expostos, sobretudo, hum, sedimentos de idade pleistocénica e pliocénica, com camadas miocénicas na base, e que pelo tom avermelhado dessas rochas, que são ernitos muito grosseiros, conglomeráticos, bastante friáveis, portanto, quer pelo tom dessas rochas, que é um tom avermelhado, ocre, amarelos fortes, quer pela sua consistência, pela sua pouca resistência à erosão, dá origem a muitos barrancos, a muitos pináculos, que formam realmente uma paisagem que eu acho extraordinária. Como sempre, é uma excelente recomendação, até porque não podia ser de outra forma. O, os afloramentos e a natureza é Sim, sim, sempre sim, sim, um bom pretexto para um passeio e para sim, sim, um momento de relaxamento. sim. Carlos, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-lo Obrigado, foi aqui. um gosto e muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Pronto, até uma próxima. Até à próxima. Adeus.